Bem-vindos mais uma vez. No vídeo de hoje falarei sobre os Cavaleiros Templários, uma ordem que nasceu para servir a Igreja, a Deus, mas também foi extinta, e o porquê da Sexta-feira 13. Continua com a gente para saber todos os detalhes desses homens bravos e guerreiros. Vem comigo. Pretendo falar de um novo tipo de cavaleiro, absolutamente desconhecidos nas eras precedentes, que sem poupar energia trava uma luta de duplo fronte. Uma luta contra a carne e o sangue, mas também contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. São Bernardo de Claraval. A história desses cavaleiros, que jamais poderiam se render no campo de batalha, mudou para sempre o destino do mundo, do Ocidente e, é claro, do nosso Portugal. No programa de hoje falaremos dos Cavaleiros Templários. Eles foram membros de uma ordem religiosa e militar ao mesmo tempo. Como religiosos, esses cavaleiros faziam voto de pobreza, castidade e obediência. E como militares, faziam outro voto: proteger os peregrinos que se dirigiam a Jerusalém. Mas proteger de quem? Qual era a ameaça? O que isso tem a ver com a história de Portugal? Antes de continuar, é importante que você curta esse vídeo, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas. Ative o sino para não perder as novidades. E inscreva-se no canal, porque sempre teremos bons conteúdos por aqui. Da história dos Cavaleiros Templários está ligada a histórias das Cruzadas. Com muitos altos e baixos e em poucas palavras. As Cruzadas foram investidas militares para salvar dos muçulmanos os lugares santos no Oriente. Os peregrinos cristãos que iam à Terra Santa passaram séculos sendo atacados por muçulmanos. O caminho já não era seguro e peregrinar significava o risco de perder a própria vida. Até em 1120, o rei Balduíno II de Jerusalém pediu ajuda a um grupo de cavaleiros, que atendeu o seu chamado. Esses estavam dispostos a se sacrificar para proteger os peregrinos, que foram chamados de pobres cavaleiros de Cristo. Os primeiros 10 anos não há muitos relatos sobre as suas atividades. Isso mudou com as pregações de um santo católico, Bernardo de Claraval. Por volta de 1129, ele apresentou a causa dos Templários ao Papa Honório II. Assim, a Igreja reconheceu oficialmente a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Foi o próprio São Bernardo que escreveu os fundamentos espirituais que os cavaleiros deveriam seguir à batalha. Seria dupla luta contra si mesmo e contra os inimigos de Cristo. São Bernardo conciliou as virtudes monásticas com as virtudes militares de um digno cavaleiro. De um monge esperava-se a mansidão, prudência e temperança, mas de um militar esperava a coragem, a força e a justiça. Eles deveriam seguir uma regra de vida. 4 pontos norteava um bom templário: vigor físico, coragem, ligado ao senso de honra, lealdade ao grupo e espírito de sacrifício. A alimentação deveria ser frugal, nem leve e nem forte. O recrutamento infantil era proibido. Havia testes para os adultos e o maior apelo dirigia-se a homens com idade entre 30 e 40 anos, principalmente viúvos. As conversas de experiências sexuais do tempo em que não eram cavaleiros eram proibidas, e os templários deveriam estar separados dos cavaleiros seculares para evitar conversas mundanas. Os homens que se candidatavam à ordem queriam expiar os seus pecados e obter indulgências que expiasse o passado vergonhoso. Queria fazer algo digno de louvor em vida com as regras de São Bernardo. Os cavaleiros lutavam para permanecerem humildes e obedientes, castos e honrados. Em sua missão, um exemplo de obediência e coragem é visto com o famoso cerco de Antioquia contra os muçulmanos. Estavam prestes a tomar a cidade,
mas os templários bloquearam o caminho com o próprio corpo, a fim de cumprir a missão e de defender os cristãos. Como aceitaram a pobreza e a morte no campo de batalha para defender os peregrinos, os monges guerreiros eram apreciados na sociedade em que viviam. Como sinal de gratidão, as doações que recebiam eram muitas. As pessoas reconheciam a importância de lutar pela defesa dos lugares santos, muitas histórias envolvendo o voto de pobreza, o que fazia uma das mais conhecidas diz respeito ao primeiro símbolo da ordem. Eram dois cavaleiros sentados no mesmo cavalo. Alguns defendem que o símbolo se refere ao fato de que não havia cavalo para todos, mas para Bárbara Frale, do Arquivo Secreto do Vaticano, o motivo era outro. Existe um poema épico chamado A Canção de Roland. Nele, os personagens Roland e Oliver combatem uns sarracinos na Península Ibérica. Roland foi retratado com ousadia e destemor. Oliver, como alguém que controlava suas paixões, juntos simbolizavam coragem e prudência, bravura e sabedoria. De acordo com a pesquisadora, o símbolo templário remete a esses personagens. Além do símbolo, a pobreza dos cavaleiros templários também foi causa de muita riqueza e de muitos problemas à ordem. A ordem cresceu a ponto de superar o poder do rei. As doações recebidas não ficavam com os cavaleiros, mas sim com a administração da própria ordem. E com o passar dos anos, a riqueza acumulada superou o tesouro dos reinos da época. Quando as guerras contra o Islã se tornavam menos frequentes, muitos templários começaram a se dedicar à atividade mercantil financeira. Os cavaleiros templários foram os precursores dos sistemas usados pelos bancos até hoje. O depósito e o saque era feito por meio de letras de câmbio. Antes da viagem que ia da Europa para Jerusalém, deixavam uma quantia de dinheiro guardada. Com os templários, viajavam com mais segurança e retiravam o dinheiro novamente em Jerusalém, apresentando somente a letra de câmbio, o objeto de libertar Jerusalém do jogo muçulmano. Em 1905, a primeira cruzada foi decretada. E os cavaleiros templários tiveram um papel importante nessa guerra que marcou o início da reconquista do Ocidente há 49 anos. Depois, o Papa Eugênio III convocou uma nova cruzada para defender a Terra Santa. Os muçulmanos tinham tomado o condado de Edesa. O apelo do Papa não foi atendido. Foi necessário que São Bernardo de Claraval convocasse os fiéis à segunda jornada. Aconteceu, mas foi um grande fracasso. Perderam para o líder muçulmano, chamado Nur ad-Din. Após a primeira cruzada, muitos guerreiros deixaram a Terra Santa e voltaram para sua casa. Havia mais invasores do que cristãos, defendendo o território dos muçulmanos, que tinha uma vantagem numérica. Estava melhor localizado no território. Mas além disso, o custo de pertencer à Ordem dos Cavaleiros Templários era alto. Cada cavaleiro custeava a sua própria viagem, desde a armadura, a arma e até os seus próprios cavalos. Outro fator que desequilibrou a balança foi a presença do general Saladino, que uniu muçulmanos que lutavam entre si, agrupados. Tiveram mais força contra os cristãos. Alguns anos mais tarde, em 1186, o confronto entre as tropas de cristãos e muçulmanos era inevitável na cidade de Jerusalém. Saladino estava expandindo seu domínio. O chefe dos cristãos aconselhou o rei a aguardar que o exército inimigo se desgastasse no deserto. E o monarca fez. Diferente, decidiu atacar. Jerusalém foi novamente perdida para os muçulmanos.
Em 1187, os mouros derrotavam os cristãos na Batalha de Hattin e prenderam 230 templários. A eles foram oferecidas duas opções: converter-se ao Islã ou morrer. A todos os 230 cavaleiros escolheram a morte. E quando a notícia da tomada de Jerusalém chegou na Europa, 3 reis se uniram para organizar uma nova cruzada, mas também fracassou. Frederico Barba Roxa, Felipe Augusto e Ricardo Coração de Leão foram os responsáveis. A cruzada que organizaram, a reconhecida como a mais bem planejada. O último reino cristão que já estava na cruzada era São João do Acre, hoje parte de Israel. E em 1291, a pressão do exército muçulmano levou a fortaleza dos templários ao chão. A maioria morreu soterrada. E mais uma derrota se abateu sobre os cristãos. Os sobreviventes foram para a ilha de Chipre. Lá o novo grão-mestre da ordem, Jacques de Molay, ele foi o responsável por perder o Papa para iniciar uma nova cruzada, temendo o fim dos templários. Neste mesmo período, Filipe IV, o belo rei da França, estava lutando contra Eduardo I da Inglaterra. O rei francês estava com problemas financeiros para sustentar o exército e resolveu cobrar impostos da igreja. O Papa Bonifácio VIII proibiu essa cobrança. Emitiu uma bula rechaçando. O rei foram muitos conflitados a ponto de Filipe o Belo criar uma campanha defamatória contra o Papa e acusando de ser herege e satanista. O problema evoluiu de tal maneira que Bonifácio VIII excomungou o rei por causa disso. 600 homens liderados por Guilherme de Nogaret invadiram a cidade e exigiram a renúncia do pontífice. A sua resposta foi: eis a minha cabeça, eis a minha tiara, morrerei, e certo, mas morrerei, Papa. E o Belo continuou expropriando judeus e bancos, gerando inflação, dando calotes e fazendo dívidas. Com a crise, a população se revolta. A estratégia foi recorrer à ordem dos templários, quando ele pediu uma enorme quantia emprestada. O tesoureiro da ordem concedeu, que revendia quando o grão-mestre descobriu. Ficou furioso. O dinheiro estava guardado para uma nova cruzada e não poderia ter sido emprestado. Por isso expulsou o tesoureiro responsável. Novamente, Filipe o Belo começou uma campanha difamatória, mas desta vez contra os templários. Ele acusou de seres hereges, apóstatas e sodomistas. Foi aberto um processo judicial contra os pobres cavaleiros de Cristo. No processo, encontraram regras não previstas por São Bernardo de Claraval. Havia problemas de humilhações e tortura de neófito. O rito de iniciação dos templários foi tão abalado que o rei francês se aproveitou desses problemas para extinguir a ordem e conseguir o dinheiro que precisava. O Papa declarou os templários como inocentes de heresia, mas o poder civil os jogou na fogueira. O processo foi sangrento da noite de sexta-feira 13 de outubro de 1307. Centenas de cavaleiros foram capturados pelo rei e foram sujeitos a torturas para confessarem seus crimes. Para muitos, essa é a razão da sexta-feira 13 ser um dia sombrio. Clemente V queria resolver os templários e absolvê-los também, mas estava doente, não conseguiu enfrentar a oposição de Filipe IV em 1314. A Ordem dos Templários foi dissolvida por Jacques de Molay e foi condenado à fogueira pelo crime de heresia. Diante do cenário da França, o Papa Clemente V solicitou a Dom Diniz que fizesse o mesmo com os templários portugueses, mas o rei não atendeu ao pedido de Portugal.
e Portugal reconheceu o valor da Ordem dos Cavaleiros de Cristo e deu a ela um salvo-conduto. Das terras portuguesas, a ordem continuou com o nome de Ordem de Cristo e os bens foram transferidos ao rei português. O pequeno país na Península Ibérica recebeu o dinheiro que precisava para se tornar pioneiro nas navegações. E como isso se relaciona ao Brasil? Pedro Álvares Cabral era grão-mestre da Ordem de Cristo e foi ele que comandou 13 caravelas e cerca de 1.500 homens pelos mares. Quando sua frota se afastou muito da costa africana, acabaram desembarcando num lugar que chamaram de Porto Seguro. Acreditando que tinha chegado a uma ilha, deram o nome a ela de Vera Cruz. A história dos cavaleiros templários que buscaram redenção no campo de batalha é permeada de vitórias e derrotas. Atravessou séculos e chegou a influenciar até mesmo as navegações portuguesas e em muitos membros da Ordem de Cristo. O centro de coragem e lealdade permaneceu. Os portugueses, depois disso, séculos lutando pela reconquista do território ocidental, partiram para uma nova luta, mas desta vez não contra os seus inimigos, e sim contra o mar. Quem mais você acha que vai gostar de ouvir essa história? Compartilhe, ajude a divulgar esse vídeo, curta, ative as notificações e inscreva-se no canal. E até a próxima!